Que bom que vocês vieram e que bom que vocês estão aí em casa, plugados, antenados e participando deste culto maravilhoso. Hoje pela manhã, cheguei em casa, a primeira coisa que comentei com a esposa e depois a Natália também. Que culto maravilhoso, culto de hoje pela manhã. E agora, retornando, vendo esses irmãos cantando e louvando ao Senhor, hinos tão bonitos, letras tão profundas e cantando tão bem, né? Tivemos hoje lançamento nacional, o videoclipe do Matheus Ferreira. Vocês gostaram no início? Vai passar depois também no culto? Vai aí? Não? Vamos passar. É lançamento mundial, né? Então, Matheus Ferreira, para que todos saibam, é membro da nossa igreja, é um dos jovens que participa aqui, que acabou de cantar aqui também com Demétrio. E estamos lançando mundialmente, né, o videoclipe. E Meu Tesouro, é isso mesmo? Meu Tesouro? Meu Tesouro, uma letra dele mesmo, e muito bem feito, um instrumental muito bonito, o local que eles escolheram também, muito apropriado. Parabéns, Mateus, que seja o primeiro de uma carreira, né, de uma série, e que Deus possa abençoar você também. Isso está ajudando a igreja na promoção do reino, na programação de Deus para nós, né? Uma programação do Senhor, abençoar os seus filhos, abençoar a igreja, para que a igreja seja bênção para o mundo. Falar em bênção para o mundo, eu gostaria de comunicar aos irmãos que agora no último domingo de maio, né, dar um relatório aos irmãos das nossas atividades financeiras e também a campanha de cesta básica. E eu quero parabenizar os irmãos pelo modo como trabalharam durante este mês. Tá? Normalmente, os pastores ou as pessoas que falam sobre finanças na igreja são impulsionadas a dizer: olha, nós estamos precisando, a igreja está passando necessidade, é preciso que vocês cooperem, é preciso que os irmãos tragam seus dízimos, suas ofertas. E vocês sabem que a minha ênfase é outra, completamente oposta, né? A minha ênfase para falar sobre dinheiro na igreja não é que vocês devam trazer ofertas porque a igreja está precisando, porque temos dívidas para serem pagas. Na verdade, o nosso povo coopera porque Deus tem abençoado. É uma resposta de gratidão ao Senhor. Então, os irmãos têm cooperado e eu quero agradecer os irmãos. Nessa semana, fui procurado pelo pessoal da equipe de finanças para dizer que todas as contas foram pagas, todos os salários em dia, e, inclusive, aproveitamos esse período de quarentena, nem todo mundo trabalhando assim, todo mundo ao mesmo tempo. Colocamos pessoal de apoio, muitos de férias, pagamos o terço de férias, colocamos em dia, adiantamos, inclusive, o que seria feito mais à frente, nós adiantamos. Isso foi possível porque os irmãos continuaram contribuindo. Tá? Continuaram contribuindo. E os nossos cultos não fica aparecendo o número da conta bancária da igreja no rodapé, aí para você ser estimulado a contribuir. Nós não fazemos isso, mas os irmãos têm encontrado a sua maneira de contribuir. Alguns vêm aqui na secretaria durante os dias de semana, outros fazem transferência bancária, e eu gostaria de dar essa notícia. Tá? As finanças estão sanadas, os compromissos pagos, e graças a Deus por isso. Cestas básicas, por exemplo, de 28 de abril para cá, um mês. Esse mês, tá, nós conseguimos distribuir 211 cestas básicas, 393 pessoas foram atendidas, pessoas adultas, 128 crianças nesses lares foram atendidas. Se a gente pegar essas 211 cestas básicas e multiplicarmos pelo peso médio das cestas, 20 quilos cada cesta, então nós distribuímos mais de 4 toneladas de alimentos nesse mês. Tá? 4.220 quilos. Isso sem contar com os produtos de limpeza, que também, para cada cesta básica, vai também um kit de limpeza. Isso significa que os irmãos cooperaram para isso também. Pessoas, empresas ofertaram, membros da igreja ofertaram, pessoas fizeram máscaras e trocaram por quilos. Então, a equipe toda funcionou.
toda funcionou. Então, do dia 28 de abril, né, então, 28 de abril foi o último dia, né, praticamente, né? Então, foi nesse mês de maio, então foi feito esse atendimento, e além dos recursos financeiros que pessoas ofertaram, né, para que nós pudéssemos adquirir os outros produtos, né, que faltaram nas cestas básicas. Então, a campanha continua, a irmã Dil e Orlando estão lá, né, em casa, torcendo para que o pessoal aqui, os mais jovens que estão fazendo, montando as cestas, fazendo os levantamentos, preparando os relatórios. E olha, irmãos, eu me sinto honrado, prestigiado por ser o pastor dessa igreja e nesse tempo de pandemia. Tá? Deus está cuidando de nós, Deus está abençoando. De vez em quando o tesoureiro liga para mim e pergunta: pastor, o senhor conhece fulano, esse nome? Aí eu disse: não sei não. Por quê? Não, porque essa pessoa foi lá no banco e depositou lá uma oferta para a igreja, sem ser membro da igreja. Tá? Então, é assim que Deus faz a obra. É assim que Deus está fazendo. Dinheiro não está sobrando, mas estamos com todos os nossos compromissos em dia. Eu não sei se vocês se lembram, no primeiro domingo da pandemia, nós estávamos lançando a nossa campanha em prol de missões mundiais. A campanha encerrou, não temos condições de fazer campanha agora, mas quando nós retornarmos, né, o nosso trabalho, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos levantar o nosso alvo, nós vamos ultrapassar o nosso alvo proposto e vamos enviar. Tá? Missões nacionais, missões mundiais, as duas juntas tiveram que diminuir o salário dos missionários em 30% mensalmente, para poder manter os missionários no campo, e eles sabiam que, durante esse período, as igrejas teriam dificuldade para fazer a campanha, para enviar as ofertas. Né? Eu conheço igreja, irmãos, igreja grande do Rio de Janeiro, que não pagou as contas de luz, porque a Light não pode cortar. Então, são coisas assim, estão deixando dívidas, rolando dívidas, pagando só aquilo que é necessário, extremamente necessário, e isso está acontecendo no Brasil inteiro, Mas eu quero agradecer os irmãos, as orações, o apoio, e quero que os irmãos saibam que essa semana fui procurado pelo Jarbas, ministro de Patrimônio da Igreja e tesoureiro, para ver se a gente podia aproveitar esse período que não tem muita gente andando na igreja, para fazer umas obras. Né? Eles querem fazer fazer um banheiro no gabinete pastoral, coisa que eu venho reclamando. Eu vou lá em Praia Seca, a igreja de Praia Seca, nossa filha tem o gabinete pastoral, tem banheiro. Eu vou lá no Rio do Limão, tem banheiro. Eu vou lá em todas as igrejas filhas, os gabinetes pastorais aparelhados, um banheirinho lá para o pastor. E aqui na nossa igreja eu não tenho banheiro, né? E é que eu me reúno também lá, uso o gabinete para a classe de novos crentes. Então, eles fizeram lá umas contas, lá uns orçamentos, e queriam fazer lá, essa semana, começar a fazer o banheiro, fazer a sala onde nós vamos trazer os novos crentes aqui para o salão social. E eu disse para eles: calma, né? Ainda que vocês tenham condições e recursos nesse momento para fazer isso, mas nós não sabemos como será o mês que vem. Nós não sabemos até quando vai durar esse arroxo financeiro, né? E pode ser que a gente tenha que atender algumas famílias, pode ser que a gente tenha que socorrer algumas pessoas a mais, então nós não podemos, né, no momento, fazer nenhuma despesa com itens que podem ser, sim, deixados mais para frente. Tá? Não sei se eles gostaram muito, não, mas foi a orientação pastoral. Gostaria muito de que eles fizessem essa obra lá no gabinete pastoral, mas nós podemos aguardar. Né? Podemos aguardar. Estou há 23 anos como pastor da igreja, esperando esse banheiro, não vai ser agora que a gente tem que fazer as preces. Então, olha só, estou dizendo isso para vocês para dar esse relatório. Fiquem tranquilos, continuem orando pela saúde financeira das famílias da igreja, dos membros dessa igreja, porque essas famílias é que estão sustentando também as finanças da igreja. Cesta básica, vamos continuar trazendo. Vamos continuar contribuindo. Façam tudo o que vocês puderem fazer, porque mais pessoas nós teremos que atender no mês de junho. Atenção, pessoal do Encontro de Casais, né, Encontro da Família Piba, amanhã, né, às 20 horas, através do aplicativo Meet. Então, vocês estão sendo convidados a participarem desse encontro. Tá? Todo mundo aí, não se esqueça, às 20 horas.
Os jovens, sexta-feira, a live dos jovens, muito boa, a live da sexta-feira passada. Hoje o culto infantil também, maravilhoso, tá? Muito bom o culto. E os adolescentes, terça-feira que vem, reunião online às 20 horas. Tá? Então, os adolescentes eles já sabem do que se trata e todos estão convidados. Levem mais adolescentes a participarem desse encontro. Quero parabenizar os aniversariantes de hoje, tá? De segunda a sábado, eu telefono. E se não telefonei para você, aniversariante, porque o seu telefone não está em dia na secretaria da igreja. Tá? Tenho feito isso todos os dias. Tá? Todos os dias. Tem dia que tem 6 aniversariantes. Consigo falar, é uma benção, mas é muito chato quando liga e a pessoa, não, o telefone não está mais funcionando, é muito chato. Então, atualize o seu endereço, o seu número de telefone na secretaria da igreja, para que você não perca aí, não é grandes coisas não, mas a ligação do seu pastor no dia do seu aniversário. Você gostou, Bia, quando eu liguei para você lá no seu aniversário? Gostou mesmo? Eu gostei de ter ligado para você. Né? Então, é isso. Deus abençoe os nossos aniversariantes. Hoje, Adriana das Neves, Lima Damasceno, Nascimento, Dionísio de França Gonçalves, Margarete de Oliveira Gonçalves e Rosemary Soares da Silva estão fazendo aniversário hoje. Que Deus esteja abençoando essas pessoas, tá bom? Então, não se esqueçam, quarta-feira, culto de oração, às 20 horas, culto ao vivo, todos estão convidados a participarem conosco. Amados, tudo que Cristo oferece, Ele é. É sobre essa ênfase que nós vamos falar nesta noite, a respeito de ser Jesus a água da vida. Tá? O texto que eu escolhi para ler é o mesmo texto que Rafael colocou aí no programa, no boletim. Então, vocês que estão em casa, podem abrir as suas Bíblias em João, capítulo 4, versículos 5 a 14. Vou ler o texto na Bíblia, na linguagem de hoje. Diz assim: ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nossos antepassados, Jacó, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Né? O texto continua, leitura maravilhosa, extraordinária. Esse texto ele se explica, eu não preciso explicar o texto, ele é maravilhoso. Mas eu gostaria de destacar o fato de Jesus se apresentar como sendo ele a água da vida. Os evangelhos apresentam Jesus figuradamente, né? Como comparado sempre aos elementos essenciais à vida. Tá? Então, quando Isaías falou sobre Jesus, ele anunciou o nascimento de Jesus, lá no capítulo 9, e ele diz que chama Jesus de alguns nomes, né? Ele será maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Então já ali o profeta Isaías deixa claro que Jesus seria chamado de muitos nomes. Ele seria chamado teria muitas qualidades para Jesus, e muitos atributos, né? Deus eterno, príncipe da paz, isso é um atributo, né? Então, Isaías já deixava claro lá, 800 anos antes de Jesus nascer, que seria assim. E quando Jesus vem ao mundo, então ele se apresenta ao mundo sendo quem ele é. E sempre
com assuntos relacionados à vida, tá? As coisas essenciais, elementos essenciais à vida, aquilo que não pode faltar. Se faltar, você morre. Se faltar, você fica doente. Se faltar, você vai para o inferno. Então, são itens assim. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Tá? Então, sem luz, todos nós sabemos, né? Sem sol, não há vida. Eu sou o pão da vida. Sou o pão da vida, simbolizando ali, o pão simboliza a base alimentar, né, de qualquer cultura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí você diria, mas disso depende a nossa vida? A vida eterna, sim. Então, não é só vida material, vida para esse tempo, vida para esse mundo, mas ele está falando, isso é maravilhoso, isso é mais extraordinário ainda. Ele é a vida para frente, para a eternidade. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta, a rocha. Então, ele vai se apresentando assim. E hoje, então, Jesus vai se apresentar a nós, sendo ele a água da vida. Esses elementos sem os quais o ser humano não vive, então significa que sem Jesus também não há vida. Sem Jesus não há vida. Neste mundo e nem no mundo que virá. Então, Jesus é essencial e indispensável à vida humana. Tá? Então, Jesus não é apenas o Messias, Jesus não é apenas o profeta, o Filho de Deus, Jesus não é apenas... Tudo isso é muito importante e ele é, sim, tudo isso para nós. Mas ele é indispensável à vida humana. Sem Jesus eu não vivo, sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus eu não vou ao lugar algum. Sem Jesus não há razão para viver. Ele é a razão da nossa própria existência. Então, os evangelistas eles se preocuparam com isso para mostrar que Jesus é essencial à vida, tá? E indispensável. Então, foi essa a realidade que levou o apóstolo Paulo, por exemplo, a escrever lá em Efésios o seguinte: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu a vida juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Então, o apóstolo Paulo, ele chega e falando sobre a igreja e apresentando a igreja ao mundo e falando sobre os membros da igreja, que são os filhos de Deus, a família de Deus. Então, ele diz que tudo isso é possível porque em Cristo Jesus nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Na morte de Jesus nós encontramos vida. Na ressurreição de Jesus nós encontramos a eternidade. A eternidade. Também em Cristo vamos ressuscitar para a vida eterna. Então, isso é disso que a Bíblia está falando. Então, Jesus é essencial e indispensável a todos os homens, a todas as pessoas. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Jesus é a água da vida, ou seja, ele é a própria vida. Ele é a própria vida, quando ele se apresenta como a água da vida. Tá? Então, Jesus é a água da vida. Por que Paulo afirma que Jesus é essencial à vida naquele texto que nós mencionamos? Vamos ver algumas coisas que explicam isso. Prestem bem atenção. 2/3 do planeta Terra é composto de água. Tá? 2/3 do planeta Terra é composto de água. 66% do corpo humano é constituído de água. Tá? Então, 2/3 do corpo humano também é constituído de água. O homem pode perder até 40% do seu peso e sobreviver. Mas se ele perder 20% de água, ele morre. Deixa eu beber antes que eu desfaleça. Que coisa. Obrigado, Senhor, pela água, né? Então, o ser humano, o seu corpo físico, ele pode perder 40% do seu peso. Aconteceu uma enfermidade, ele perde 40% do seu peso e ele sobrevive. Ele sobrevive. Mas se ele perder 20% da água do seu corpo, ele morre. Ele morre. Tá? Então, o homem pode ficar sem se alimentar várias semanas. Ele pode ficar sem se alimentar por várias semanas. Mas se ele ficar 10 dias... sem água, ele morre. Tá? Ele morre.
Quando diz lá que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? E quando Moisés também jejuou lá 40 dias, vocês podem ter certeza absoluta que eles jejuaram, eles deixaram de comer alimento sólido, mas água eles precisavam beber. A água eles precisaram beber, tá? Porque sem água o ser humano morre, nós não suportamos. Então a água é essencial à vida. Nós somos feitos para viver, né? Nós somos feitos para viver, por isso precisamos de 66, né? Que os 66% da nossa composição estejam em dia. Então é por isso que Jesus se apresenta a nós, dizendo: eu sou essencial para a sua sobrevivência. Tá? Não dessa água que você deixa sair pelos poros, tá? Ou pela urina, mas pela vida que eu dou a você, ao seu espírito, à sua alma. Você vive porque eu estou em você. Você vive porque você está em mim. Então ele se apresenta mesmo: eu sou a água da vida. Jesus não é qualquer água, tá? Ele não é qualquer água, ele é a água da vida. Esse poço que essa mulher comenta, e esse poço onde Jesus está sentado, ele era histórico. Hoje pela manhã nós falamos sobre os poços que Isaac cavou, né, com seus empregados, e esse aqui foi cavado por Jacó. Foi na época de Jacó que esse poço foi cavado. Ele ficava perto da cidade de Samaria, e era composto de águas de chuva que se aglomeravam ali, e filetes de água que desciam do Monte Sicar. Então, esses filetes de água do Monte Sicar abasteciam esse poço, por isso ele estava sempre com água. Veja bem, irmãos, esse poço ele foi cavado em 1740, antes de Jesus. 1740 antes de Cristo vir ao mundo, esse poço foi cavado. Quando Jesus vem ao mundo, esse poço está lá produzindo água. Não é histórico? Hein? É histórico, ele é maravilhoso. Tudo bem, que coisa maravilhosa, um poço que sobreviveu 1740 anos, né? Muito mais maravilhoso e extraordinário é Jesus, o eterno Deus, se apresentar a nós como o poço que não seca, a água permanente, a água que produz vida abundante naqueles que a recebem, e vida eterna. E passam, inclusive, essas pessoas a jorrar dessa água, que sem dúvidas, as qualidades espirituais produzidas pelo Espírito Santo em nós. Então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana ali foi singular, foi um momento histórico, foi projeto de Deus, tá? Ela creu, nós sabemos que ela creu, depois de um diálogo, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas ela creu que Jesus era mesmo o Messias, né, que ele podia mesmo oferecer a água da vida, e no momento que ela creu, ela recebeu a água da vida, então ela nasceu de novo, e a partir daquele momento, então, ela saiu para procurar as pessoas da cidade, correu para a cidade, deixou Jesus lá e disse: olha, eu encontrei o Messias, eu bebi da água da vida. E ele falou tudo a meu respeito, coisas que ninguém sabe, só ele sabia. Então, ele é o Messias, eu encontrei o Messias. E os homens correram para lá, as pessoas correram para lá. E depois de sentarem lá e ouvir de Jesus, também creram. E tanto é que disseram depois, já não é mais pelo teu dito que nós estamos aqui, mas pelo que ele está dizendo, que ele está fazendo. Então, aconteceu um milagre ali no poço de Jacó. Mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a água da vida deve ser compartilhada. Assim que ela ficou dessedentada espiritualmente, assim que ela recebeu e bebeu e passou a experimentar a segurança da vida eterna, ela quis compartilhar. A água da vida deve ser compartilhada. Deve ser compartilhada. Né? Eu estava esses dias com 2 netos no carro, e eu sempre carrego uma garrafinha lá com água, orientação médica, né? Eu estava bebendo, e um neto então perguntou assim: vô, tem água? Ele sabe que eu tenho essa garrafinha que fica assim na minha esquerda, e quando eu olhei tinha muito pouca água. Eu falei assim: tem pouquinho. Tá? Então, os 2 netos, então o primeiro pegou e bebeu a água toda.
Aí o outro, quando o outro pegou, a garrafa estava vazia. E ele ficou muito decepcionado. Pô, João, você não vai me dar água, não. Aí já era, já tinha bebido tudo, né? Aí depois, então, eu aproveitei para sentar com os dois e dizer, olha, a água, né, ou o alimento, qualquer coisa que nós tenhamos, né, quando nós estamos num lugar em que há escassez, então nós precisamos dividir. Aí falei para eles sobre como é que acontece no deserto. Às vezes uma pessoa no deserto tem lá um pouquinho de água só e está com muita sede, mas tem um amigo, então só molha os lábios e dá ao amigo para molhar os lábios. Eles ficaram assim encantados ouvindo, né? A gente estava muito perto de casa, eles não morreram de sede, não morreriam de sede, mas a verdade é que eu aproveitei ali para vender o meu peixe para eles, né? Para conversar com eles sobre a necessidade de a gente compartilhar a água. Compartilhar a água. Eu me lembro, pastor, aqui da Primeira Igreja Batista de Cabo Frio, pastor Roberto Carvalho, não é mais pastor de lá, né, deixou há pouco tempo, mas ele fez uma viagem a Cuba e estava conversando comigo quando ele retornou de Cuba e ele disse assim, aconteceu um fato lá muito interessante. Eu, no último dia, reuni os jovens da igreja e a igreja havia mandado um dinheiro em dólar para que eu fizesse lá o que quisesse fazer, atender algumas pessoas. Então, tinha uns universitários, estudantes de medicina, muitos, e eu reuni no último dia e vi assim que dava para dar um dinheirinho para cada um, e quando eu comuniquei que daria esse dinheiro para eles, eles ficaram... $100 para um estudante de medicina em Cuba é uma fortuna. Então, ele disse que dividiu, eles ficaram numa alegria tremenda, e ele tinha uma sacola, que ele levou uns chocolates, uns bombons. E na casa do pastor, então, no domingo, depois do almoço, ele chamou os 2 filhos do pastor, pequenos, e abriu o embrulho e deu um bombom para cada um. Né? Abriu, deu um bombom para cada um, e eles pegaram os bombons e colocaram em cima da mesa e saíram correndo. O pastor não entendeu nada. Né? Daí um pouquinho eles chegaram, mais umas 6 crianças, colegas, vizinhos, mais próximos, umas 6 crianças correram, entraram dentro da sala e eles abriram aqueles bombons e um pedaço para cada um. Um pedaço para cada um. Aí o pastor falou assim, aí o Roberto falou assim, para o colega lá, eu não entendi por que eles fizeram isso. Eu falei assim, não, aqui, esse é produto raríssimo, raríssimo. E nós temos o costume de compartilhar tudo aquilo que nos é importante. Nós compartilhamos. E eu fico pensando se uma criança cubana, né, sente-se no desejo e no prazer, sentir o prazer de compartilhar um bombom, muito mais nós compartilharmos da água da vida. Essa água precisa ser compartilhada. Vocês querem um pouquinho? Não, não pode, essa não pode. Mas também, irmãos, o Evangelho ensina que Jesus é a água para todos. Jesus é a água da vida para todos. Não é só para um grupo seleto de pessoas. Não é só para aqueles que estão ali pertinho de Jesus, é para os que estão distantes. E as pessoas que estão distantes de Jesus são as pessoas que estão distantes do Evangelho. O Evangelho está conosco. Então, essas pessoas estão distantes de nós. E nós precisamos entender isso. A igreja precisa extrapolar-se, se ela quiser realmente comunicar a água da vida. E é uma água abundante. O profeta Zacarias, lá no seu livro, no capítulo 10, versículos 1 e 2, eu vou ler o 2 primeiro, diz assim, não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam em nada. Por isso, o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 2. Mas no versículo 1 ele diz o seguinte, peçam a Deus, o Senhor, que mande chuvas da primavera, pois Ele é quem manda as nuvens e a chuva para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Para todos. Então o profeta Zacarias, já lá no Velho Testamento, anunciava que um tempo Deus ia mandar chuvas torrenciais sobre o mundo. Estava falando de Jesus. Essas águas abundantes nos alcançaram, nos deram vida, e agora nós precisamos compartilhar essa vida. É por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre.
E isso dizia ele do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. É só para os que creem em Jesus Cristo. A água da vida é para os que creem em Cristo Jesus. É para aqueles que estão sob a direção do Espírito Santo. Então, o ímpio, o pecador, o incrédulo, que dá ouvidos à voz do Espírito Santo, que prega através da palavra, que testemunha a respeito de Jesus, essas pessoas que dão crédito à Bíblia Sagrada, estão dando crédito ao Espírito Santo que fala de Jesus. Então, diz o texto que aquelas pessoas que creem em Jesus, essas pessoas serão alcançadas pela água da vida e vão jorrar a água dentro de si. Quando chegamos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz-lhe Jesus, guiará os homens à fonte da água da vida. Ele disse, porque o Cordeiro os apacentará, ele servirá de guia às fontes da água da vida e limpará dos seus olhos toda a lágrima. O que de interessante você vê nesse versículo, além de reforçar que Jesus é a água da vida, é que o Cordeiro se fez pastor. O Cordeiro, que é Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele é o pastor, ele guia a humanidade às mansões eternas. Ele conduz as pessoas aos céus. Então Jesus é, sem dúvida, aquele que nos conduz ao Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz a Jesus. Tá? É disso que ele está falando em Apocalipse e também em João capítulo 7. Apocalipse 21, verso 1, Deus profetiza que esta água será eterna. Essa água da vida, depois que nós ultrapassarmos os limiares dessa existência, então nós vamos provar dessa água e viver por ela eternamente. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e de Cristo. Tá? Então, ele está falando sobre um rio eterno, uma água eterna, isso para aqueles que nascem de novo, para esses que bebem da água da vida neste mundo. Apocalipse capítulo 22, versículo 7, diz que Deus põe à disposição do homem essa água da vida. Diz lá, e quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. São 3 ênfases. Quem tem sede, venha. Ou seja, quem reconhece-se pecador, quem reconhece que está com uma sede que nenhuma água pode resolver, então venha. Quem quiser, ou seja, quem crer, quem aceitar, quem quiser, venha. E tome de graça, receba, peça. Se receber de graça, você precisa pedir. Então, peça. Isso vale lá, isso está reforçado em Romanos, capítulo 10, verso 13. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que pedir da água da vida vai receber a água da vida. A mulher samaritana ouviu diretamente de Jesus essa palavra. Tá? É por isso que João, capítulo 3, versículo 5, Jesus ensina que o homem precisa nascer de quê? Da água e do Espírito para nascer de novo. O novo nascimento é nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento espiritual é o nascimento da água e do Espírito. E o batismo cristão, esse batismo que eu estou com saudade de entrar naquele batistério ali, o batismo cristão simboliza esse nascimento, um mergulho na vida. Um mergulho na vida. Não que as pessoas estão mergulhando na vida ali, elas mergulharam em Cristo Jesus, nasceram de novo em Cristo Jesus, provaram da água da vida e agora, diante da igreja, estão dando um testemunho. Eu nasci de novo. Como? Através do simbolismo de mergulhar na água, um mergulho na vida. Eu quero aproveitar e me dirigir a vocês que estão aí do outro lado. Eu gostaria de marcar o batismo. Hoje eu não posso marcar a data, mas estou desafiando a vocês. Quantas pessoas nós vamos batizar da próxima vez? Hein? Eu não quero encher esse batistério à toa, para batizar 10 pessoas, batizar 20 pessoas. É muito pouco.
É muito pouco. Então, decidam aí, as crianças, os adolescentes, os jovens, pessoas que já se converteram, já beberam da água da vida. Vamos, quando retornar, marcar um grande batismo. E não fizemos isso online, não fizemos batismo digital. Nós queremos batizar vocês, de fato. Isso vai acontecer aqui muito em breve. Então, se preparem, orem por isso. Escrevam para mim, entrem em contato comigo, nós estaremos, tem uma irmã lá em São Vicente, já falou comigo, já ligou para mim, está aguardando o retorno, quer se batizar, então vamos batizar sim, para a glória de Deus e para simbolizar também que vocês mergulharam na água da vida. E para concluir, uma coisa muito interessante, para provarmos da água da vida, para que pudéssemos provar da água da vida, Jesus teve que dizer: tenho sede. Tenho sede. Ele se fez pecado por nós. A água da vida abandonou toda a sua natureza de água da vida. Abandonou todo o seu poder de ser Deus. Toda a sua capacidade abundante de alimentar, de descedentar. Ele abre mão da sua própria existência. Ele oferece aquilo que é. Então, aquilo que ele é, o Filho de Deus, por amor, ele oferece a mim e a você. Tenho sede. Tenho sede. Tomaram providências. E o que ofereceram a Jesus no lugar de água? Vinagre. Ninguém ali teria condições de oferecer a Jesus água, porque Jesus é a água da vida, é Ele que oferece água, é Ele que dá água. É Ele que dá água. O máximo que nós podemos fazer é levar desgosto a Ele, amargor, acidez, representado e simbolizado por uma porção de vinagre, uma esponja embebida em água, em vinagre. É o máximo que nós podemos oferecer a Ele, acrescentar dor, desgosto, sofrimento. Tenho sede. Esta é a prova do amor de Deus por nós. É disso que Paulo está dizendo em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A água da vida ficou com sede. Tenho sede. Isso não é retórica, não, irmãos. Tenho sede. Quando uma pessoa se converte, rios de água vivas jorram dessa pessoa, falando sobre o Espírito Santo, não é isso? Significa que aquele momento, irmãos, o Espírito Santo teve que se ausentar. Porque o Espírito de Deus não habita num corpo impuro. E o corpo de Jesus ali na cruz do Calvário levava consigo os meus pecados. Não são poucos. Os seus também. Não sei se são muitos. Mas a verdade é que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Por causa disso, o Espírito Santo teve que se ausentar. Então ele teve sede. E no momento que ele teve sede, o máximo que as pessoas puderam fazer foi aumentar a sua dor, aumentar a sua sede. É por isso que ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai e morre ali pelos nossos pecados. Mas o que aconteceu? Ao terceiro dia, a água da vida volta a se apresentar aos homens como água da vida. Tá? É só isso que temos para oferecer ao nosso Salvador? Vinagre, desgosto, sofrimento, decepção, através dos nossos atos? Não. Não. Não é só isso. Agora que nascemos de novo em Cristo Jesus, eu posso me oferecer a Ele para ser um servo dele, trabalhar para Ele,
ser um carregador de baldes de água para levar essa água para outras pessoas. E você também, gostaria que você soubesse disso. Vocês são muito importantes. Vocês são relevantes demais. Jesus deu a vida dele por vocês. Vocês que estão aqui, que eu posso abraçar, e vocês que estão do outro lado, que eu posso amar. Eu gostaria que vocês soubessem. Jesus Cristo providenciou para todos nós algo muito importante. E esse algo muito importante é você e eu também. Nós podemos oferecer algo mais ao Senhor, em forma de amor, de gratidão, serviço, amor à obra, trabalho missionário, nosso louvor, o nosso melhor. Nós podemos oferecer ao Senhor. E o melhor que temos é o próprio Jesus. Jesus é a água da vida. Você que está aí do outro lado, você já provou dessa água? Como? Já se arrependeu mesmo dos seus pecados? Já reconheceu a sua sede, ou seja, a sua falência espiritual? Se você já fez isso, então que Deus o abençoe. Se você ainda não fez, vá à fonte. Clame por misericórdia. A fonte é a cruz de Cristo. Creia que Jesus foi à cruz e morreu em seu lugar. Clame pela água da vida e Ele vai oferecer essa água para você. Porque Ele diz, receba de graça aquilo que custou um alto preço para mim. A esperança para você. A esperança para você. Vamos cantar isso agora. Vamos cantar isso agora. Um cântico muito bonito.
Esse cântico ele foi inspirado no livro de Jó. Jó está vivendo um momento complicado da sua vida. Recebe a visita dos 4 amigos, expõe o motivo da sua dor. Os amigos, então, sem entender o que está acontecendo com Jó, começam a dar conselhos, sugestões. E isso aumentava a dor de Jó. O amigo chamado Zofar, no capítulo 12, começa dizendo o seguinte: ouviu Jó falar, quando estava sofrendo, ele disse: Jó, você está sendo injusto. Deus está castigando você menos do que você merece. Vocês já pensaram? Deus está castigando você muito menos do que você merece. E começa então a fazer uma exposição de motivos a respeito dos quais sugeria a Jó que ele estava sofrendo porque ele estava querendo se comparar a Deus. Primeiro, você quer conhecer os segredos de Deus, Jó? Que petulância é essa sua? Depois ele pega uma outra vertente, dizer que provavelmente você está sofrendo por causa de algum pecado que você cometeu e que você não tenha se arrependido. E a mão de Deus está pesando sobre você. Isso no capítulo 11 ele desenvolve, abre essas pérolas. E no capítulo 12, então, Jó assume a palavra. Ele começa novamente em sua defesa e repreende Zofar, ele reclama, está certo, está correto. Então ele disse: olha, eu aprendo mais com os animais do que estou aprendendo com você. Avaliando, vendo os animais, como eles se comportam, como eles crescem, como eles nascem, então, né? Então eu sei que Deus tem poder sobre mim. Ele pode derrubar, ele pode destruir, mas ele pode construir de novo. E no meio dessa resposta que ele dá a Zofar, no versículo 13, ele diz: eu quero conversar com Deus. Eu quero conversar com Deus. Parece-me que ele deixa os amigos ali, deve ter fechado os seus olhos, talvez, para poder conversar com Deus. E nessa conversa com Deus, ele continua ensinando os amigos, falando sobre quem é Deus para ele. Quem é Deus para ele? O que Deus significa para ele? O que Deus representa para ele? Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Deus é soberano, eu vou defender a minha causa diante de Deus. Eu vou continuar defendendo a minha causa diante de Deus. E ele vai conversando com Deus. Quando chega no versículo 4, no capítulo 14, ele diz: a vida é curta. Eu sei disso. Tenho que morrer, assim como todos morrem. Mas, Senhor, precisa ser desse jeito? Preciso sofrer desse jeito? O que eu fiz para merecer tanta dor? Aí depois ele começa a falar: eu espero melhores tempos. Eu espero melhores tempos. Aí que ele fala sobre a árvore, que ainda que uma árvore caia, mas se ela for receber um pouco de água, ela pode criar raízes de novo. Aí agora ele já está falando sobre teologia. Aí agora ele já está falando sobre Deus, sobre nós. Pode estar falando sobre você que está aí do outro lado. Quem sabe você esteja com a sua vida toda arrebentada, se sentindo como um tronco caído à margem do caminho. Eu gostaria que você soubesse que há esperança para você. Isso se a água da vida, que é Jesus, chegar até a você. E como é que a água da vida vai chegar a você?
você precisa fazer o que a mulher samaritana fez. Se você soubesse diante de quem você está e o que eu posso oferecer, você me pediria e eu te daria a água da vida. E ela pediu e recebeu. Então você precisa fazer isso. Receba da água da vida. E você vai entender o que Jó estava querendo dizer sobre criar raízes de novo, se tornar árvore de novo, produzir flores de novo, produzir frutos de novo, porque agora está plantado definitivamente de novo em Cristo Jesus. Eu gostaria que você pensasse nisso. Há esperança para todos nós. Senhor Jesus, és a água da vida e o Senhor se ofereceu a todos nós. E eu te louvo por isso. Eu te louvo, Senhor, porque um dia eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daquele dia, nunca mais tive sede espiritual. Nunca mais precisei frequentar nenhum lugar, bater em alguma porta pedindo orientações espirituais. Bato em muitas portas, vou a muitos endereços, procurando ou levando outras coisas, mas vida eterna eu encontrei no Senhor. Louvo teu nome por isso. E nesse instante, Senhor, quando eu creio que centenas e depois, Senhor, através de outras oportunidades, provavelmente milhares de pessoas serão alcançadas por esta tua palavra, eu creio que nesse instante o Senhor está abençoando uma multidão. E eu te louvo por isso. Eu te louvo por esses teus filhos que estiveram aqui me ajudando, cantando e favorecendo, tornando possível esse culto acontecer. E agora eu quero te agradecer por essas pessoas que estão lá do outro lado. Que o Senhor esteja cuidando delas também, acrescentando paz, vida abundante, alegria, tudo aquilo, Senhor, que a água representa para nós. Queremos compartilhar dessa água mais e com mais pessoas. E te pedimos, ó Deus, traga a tua igreja de volta, Senhor, para se reunir, para que nós podemos tomar decisões e planejar novos planos, alçar novos voos na direção, Senhor, da obra missionária, para que nós possamos levar mais pessoas a Cristo Jesus, como a mulher samaritana fez. Obrigado por tudo e por todos. E, sobretudo, Senhor, obrigado por Jesus Cristo ser a água da vida para todos nós. É no nome dele que te pedimos isto. Amém, Senhor, e amém. Que Deus nos abençoe, amados. Tenhamos todos uma semana na presença dele. Vamos continuar orando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar comunicando que Jesus é a água da vida. Interessante. Ouvi ontem de um jovem que de tudo aquilo que ele está esperando é que se descubra logo a vacina, né, para o Covid-19. E eu estive me lembrando sobre como foi descoberta a cura. Aliás, a cura não, como foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming, pesquisa bastante adiantada, sua mesa, seu laboratório cheio de informações, de materiais microscópicos, muitas coisas e muitas placas de vidro com produtos sendo pesquisados. Fechou o laboratório, deixou à disposição de uma funcionária que trabalhava com ele e que ficava à frente, no escritóriozinho, uma mesinha. E ali, então, ela recebeu um telefonema. E o telefonema era o namorado cancelando o namoro, dizendo que não ia levar mais adiante. Ela estava muito ocupada, se dedicando muito ao trabalho, não tinha mais tempo para ele, e ele estava rompendo o namoro. E ela ficou muito triste. Ficou muito triste.
entrou para o laboratório, lugar mais isolado, e começou a chorar. E enquanto chorava, se descuidou, uma lágrima caiu em cima de uma das lâminas, onde produtos estavam sendo aguardando a maturação. E não soube nada, não viu nada, simplesmente, quando o patrão retornou ao laboratório, voltou a olhar, olhando lâmina por lâmina. Quando ele chegou ali, ele viu que alguma coisa havia acontecido com aquele produto, aquelas células que ele estava pesquisando. Chamou a funcionária e perguntou: o que é isso? Ela: perdão, pai, me desculpa, foi um acidente. Mas o que aconteceu? Não, eu inadvertidamente estava aqui chorando e caiu, isso é uma lágrima, caiu. Assim, pois é, você acabou de resolver, solucionar o problema que a humanidade está enfrentando. Aquilo que ele estava pesquisando havia acabado de encontrar o veneno para matar. Uma lágrima. Água salgada. Daí então ele trabalha em cima, elaborou e criou-se a penicilina. Criou-se a penicilina. Acaso? Irmãos, não foi acaso. Não foi acaso. Deus providencia. Uma lágrima pode trazer soluções. Eu gostaria de perguntar a você: qual foi a última vez que você chorou por um parente sem Cristo? Por uma filha sem Cristo? Por um esposo sem Cristo? Por um filho sem Cristo? Por uma esposa sem Cristo? Por um inimigo sem Cristo? Eu gostaria que você soubesse, uma lágrima que você derramar por essa pessoa, não precisa de Alexander Fleming, mesmo porque não está mais entre nós. Mas o poder do Espírito Santo pode fazer uma obra tremenda. Uma lágrima pode representar a água da vida. É por isso que Jesus chorou. É por isso que quando Jesus estava com seu corpo inerte, já morto, lá na cruz do Calvário, e os soldados, para abreviar a morte, porque no outro dia seria sábado, não poderiam ficar aqueles corpos ali, quebra as pernas dos dois que estavam sepultados ao lado, para que eles morressem logo. Mas quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Acharam estranho. Jesus morreu quando ele quis morrer. Ele entregou o seu espírito quando ele decidiu entregar. Pai, em tuas mãos entrego. E entregou. Então, sendo que ele já estava morto, não precisava mais quebrar as pernas, quebrar os ossos, porque quebrava, gangrenava e logo a pessoa vinha a óbito. Então, o que fizeram? Um soldado pega uma lança e vai lá para se certificar mesmo se ele estava morto e fere um dos lados. E o que jorrou? Água. Sangue e água. Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. É essa água que jorra da cruz para o mundo. Essa água que nos salva. Pense nisso. Chore mais, se for necessário. Pode ser que uma lágrima sua possa redundar em água da vida para alguém. Pense nisso. Ore por isso. Uma boa semana. Que Deus nos abençoe.